Muito bem, para essa noite, nós queremos falar nessa noite sobre o tema Mostra-me as tuas obras, e eu te direi quem tu és. Parece algo contraditório, né? Com o estudo do primeiro tempo, não é verdade? Só parece, mas não tem nada contraditório, biblicamente falando. Mostra-me as tuas obras e eu te direi quem tu és. Tiago capítulo 2, vamos ler o texto de Tiago, depois nós vamos ler Apocalipse, mas nós vamos orar, e os irmãos podem se assentar depois, e aí estaremos lendo o Apocalipse e os irmãos sentados mesmo. Tiago capítulo 2, versículo 20 ao versículo 24. Tiago 2, versículo 20. Nos diz o seguinte: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder transmitir sua palavra. Esteja comigo, Pai, com o meu corpo, com a minha boca, com a minha voz, que possa realmente sair apenas as palavras do Senhor, e que o verdadeiro pregador, aquele que faz a obra, aquele que toca, o Espírito Santo, seja, Pai, realmente a pessoa central neste momento, a usar a minha vida e ao mesmo tempo tocar também as vidas que aqui estão e também aquelas que estão acompanhando pelo Facebook. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, depois de um estudo sobre a salvação, mostrando que a salvação é unicamente pela graça, sem as obras meritórias, sem realmente uma condição, né, para ser salvo, sem nós precisarmos manter a salvação pelas obras. Agora nós vemos com esse texto pregando sobre o tema: mostra-me as tuas obras, e eu te direi quem tu és. E o versículo 24 de Tiago vem dizer: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Irmãos, como é que um versículo, né, como que um texto pode virar um pretexto para criarmos uma heresia das bravas, não é verdade? Infelizmente, muitos talvez leiam aqui pela, opa, espera, então a justificação é pelas obras, não é só pela fé, é das obras também. Mas calma aí, lembra, embora nós falamos hoje sobre condição e critério, nós vamos ver que obras é critério. Obras é critério, né? João 1, 12 e versículo 13 fala muito bem isso, né? Nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, aquele que tem fé, ele vai ter obras, mas não como condição para manter ou ganhar a salvação, mas como prova de que realmente ele ganhou, ele foi salvo, ele nasceu de novo. Por isso que, né, o exemplo aí aqui é Abraão. Abraão. Porque Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela,
e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é. Se fosse para os dias de hoje, ninguém faria isso. Vai, Alex, põe a sua família no carro, né? Põe as suas trouxas lá também, e sai pela estrada e eu vou te mostrar onde que é que você vai parar. Primeiro, você vai ficar com medo, espera aí, mas o combustível, será que vai dar? Eu nem sei onde que é esse lugar, né? Naquela época também, eu sei, não tinha combustível, não tinha automóvel, mas é da mesma forma. Como é que eu vou pegar minha família e sair pelo mundo afora sem saber para onde que eu vou? Então necessitou-se de fé. Mas se Abraão tivesse fé em Deus e ficasse na sua terra, a gente creria que Abraão tinha fé em Deus? De maneira alguma, espera aí, não tinha fé não. Por quê? Porque não houve obras, e ele não confiou em Deus ao ponto de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, o texto que é bem claro sobre isso, e só lembrando, irmãos, para deixar bem claro, para não haver nenhuma dúvida, Tiago aqui ele está combatendo, por isso que é bom você estudar a Bíblia e estudar os livros. Tiago ele está combatendo um grupo de cristãos heréticos, logicamente, que criam que estavam salvos, né, eram salvos, e estava tudo bem, e a salvação assim era eterna, não se perde, e eu não preciso fazer mais nada. Então, Tiago está combatendo esse grupo de cristãos que achava só por estar salvo, não precisava fazer mais nada. Podia viver suas vidas do mesmo jeito, podia roubar, podia prostituir, podia fazer tudo o que quisesse, porque já está salvo mesmo. Então ele está combatendo esse grupo, dizendo, olha, espera aí, vocês têm fé? Não, mas fé sem obras é morta. Tem que mostrar através das suas obras que vocês realmente têm fé. E aí ele dá esse exemplo aqui, ok? Só para não deixar dúvida. Mas, irmãos, em Apocalipse, olha o que diz aí, em algumas igrejas de Apocalipse, mostrado ali, olha o que Deus fala para essas igrejas. Primeiramente, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 2. Os irmãos, se quiserem, podem acompanhar aqui, que eu vou estar lendo, um atrás do outro, e explicando algumas coisinhas. Então, Apocalipse 2, versículo 2, o anjo aí, né, no caso, o pregador, né, está falando à igreja de Éfeso, as seguintes palavras, no caso aí o pregador, falando as palavras de Deus, conheço as tuas obras e o teu trabalho, é como se Deus realmente estivesse falando aqui, né, o anjo está aí pregando, anunciando a palavra de Deus. Então Deus está falando, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Percebeu aí? Não só aqui em Éfeso, mas em outras igrejas, Deus fala a mesma coisa, eu conheço as tuas obras. Irmãos, Deus conhece as minhas obras, Deus conhece as suas obras. As obras não é uma condição para ganhar e nem manter a salvação, mas é uma prova, é uma manifestação de alguém que é salvo. E Deus conhece tanto as nossas obras boas quanto as nossas obras más, porque somos pecadores e ainda, infelizmente, fazemos coisas erradas. E ele está dizendo aqui para Éfeso, que conhece a paciência dela, uma igreja paciente, pessoas pacientes, uma igreja também firme, porque chegaram alguns lá dizendo que eram apóstolos, e eles provaram, espera aí, vamos ver se é apóstolo mesmo. E aí provou que não era apóstolo nada, só que estava querendo engrandecer, como muitos fazem hoje, se chamam de apóstolos, mas apóstolo apenas tem 13 ou 12, como você queira dizer, mas apóstolo, a primeira qualificação de um apóstolo é alguém que viu Jesus. Você viu Jesus por aí? Eu sei, não estou falando espiritualmente. Viu Jesus corporalmente. Você viu por aí? Então eu acredito que esses que se dizem apóstolos hoje, também não são. Porque Jesus não está aparecendo, ele não está andando pelas ruas, não está aparecendo corporalmente, mas ele apareceu para o apóstolo Paulo. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele apareceu corporalmente para o apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele defendia, né, o seu apostolado, porque os outros apóstolos não davam muita fé para ele não, porque ele não estava com eles, quando Jesus estava em terra, andando, pregando. Então eles não botavam muita fé não, mas ele defendia, peraí, né, eu tenho prova que sou apóstolo.
Mas no caso, esse daqui de Apocalipse, e os que existem hoje por aí, a igreja colocou à prova. Espera aí, é mesmo? Vamos ver se é. Aí, como diz aí, achaste essas pessoas mentirosas. Esmirna, Apocalipse 2, versículo 9. Apocalipse 2, versículo 9. Esmirna, conheça as tuas obras, no caso as obras da igreja de Esmirna, e tribulação, irmãos, e pobreza. É interessante, mas Deus fala para eles, mas tu és rico. Interessante, né? Muitas vezes a riqueza não vem de bens materiais, mas vem de um relacionamento sincero com Deus, uma vida piedosa. E essa igreja, Deus fala para ele, olha, eu conheço, vocês têm passado tribulação, vocês têm passado pobreza, mas vocês são ricos. Irmãos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele conhece todas as nossas obras, tudo que nós passamos. E terminando o versículo diz, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Também Deus diz aí a Pérgamo, no capítulo 2, agora o versículo 13, conheço as tuas obras, Pérgamo, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que lugar horrível. Não é o inferno. Ainda, né? Mas imagina um lugar na terra que o próprio Deus diz, olha, conheça as tuas obras, vocês habitam aí onde está o trono de Satanás. E vocês ainda têm honrado meu nome. E vocês aí não têm negado a fé, mesmo estando aí sofrendo, passando lutas. Antipas foi morto aí por causa desse lugar terrível, minha fiel testemunha, mas esse lugar é onde Satanás habita. Irmãos, muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por lutas, e muitas vezes o diabo quer nos fazer cair, quer nos fazer negar a fé, quer nos fazer desanimar de fazer a obra de Deus. O quanto ele puder fazer com que você fique sentadinho no banco da sua igreja, sem fazer nada, ele vai fazer, para que você não dê trabalho para ele. E se nós fazermos isso, irmãos, nós estamos negando uma fé que nós recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos negando o evangelho que nós recebemos, o evangelho que é para anunciar. E mesmo em todas as lutas que eles passavam, Pérgamo, eles ainda tinham o nome de Deus, eles ainda eram fiéis e não negavam a fé. Eles morriam pela fé. Sardes, Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Essa igreja é um pouco diferente, né? Igreja de Sardes. Deus declara, olha, eu sei o que vocês estão fazendo, conheço as obras de vocês, e vocês têm até nomes. Até o nome de vocês talvez mostra, né? Declara que vive, mas infelizmente vocês estão mortos. É só o nome. Espero que isso não seja nenhuma realidade, nem de nenhum de nós, e nem de ninguém que está acompanhando pelo Facebook. Apenas tem nome de crente. Crente nominal. Apenas diz que é evangélico. Apenas diz que frequenta uma igreja evangélica, mas nunca nasceu de novo. Está morto espiritualmente. Filadélfia, capítulo 3, versículo 8. A igreja de Filadélfia também, Deus diz, conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Mais uma igreja sendo colocada por Deus de uma forma positiva, né? Uma igreja que, mesmo tendo pouca força, eu não sei que talvez o que está relacionado a essa pouca força, mas é uma igreja que podia pouco, né? Não tinha tanto poder para fazer as coisas.
Mas ela ainda, como diz aí, ela guardou a palavra de Deus. Mesmo não tendo tantas qualidades, mas ela fez o essencial, ela guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Deus. Laodiceia, se você não sabe, Filadélfia e Laodiceia, profeticamente falando, alguns não creem assim, mas eu creio, profeticamente falando, as duas são as igrejas do nosso tempo. Filadélfia é a igreja viva, né? É a igreja fiel, é a igreja salva. Laodiceia, também na mesma época, é a igreja morna, é a igreja que Deus vai vomitar fora, é a igreja perdida. E Deus diz para Laodiceia: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem deras foras frio ou quente. E no próximo versículo, não sabe, né? Ele diz: olha, porque é morno, eu vou vomitar vocês. Que coisa horrível, né? Só de pensar. Mas Deus conhece as obras de cada um de nós. E é através das obras que nós mostramos quem nós somos. Obras não compram salvação, obras não amolecem o coração de Deus para salvar, mas obras apenas mostram quem nós somos. Por isso, mostra-me as suas obras, e eu vou dizer quem você é. Infelizmente, muitos crentes não dão importância às obras, e nós estamos vivendo já um bom tempo aí, talvez uns 20, talvez 30 anos para cá, não sei, ou até mais, porque eu tenho apenas 46 anos, sou novinho, né? Estou na flor da mochibagem. Mas mais ou menos de uns 30 anos para cá, os evangélicos, né, têm assustadoramente crescido como um câncer. Uma doença. Estão dentro das igrejas evangélicas, mas as obras não mudam. Então, muitos crentes, muitos evangélicos de hoje não dão a mínima importância às obras. Eles vão na igreja com os mesmos pecados, os mesmos vícios, as mesmas roupas, e saem dali sem mudar nada. E dizem que são evangélicos, dizem que viraram crente. Mas não houve mudança nenhuma, nem interiormente, e muito menos externamente, através de palavras, através de gestos, através de obras, através de como se portar, de como se vestir, né, várias formas. Mas Deus ensina que as nossas obras nos mostram quem nós somos, se somos salvos ou perdidos, se somos santos ou carnais, se temos fé mesmo, de verdade, ou se somos incrédulos. Como eu li lá em Tiago, só é possível ver a fé de alguém através das obras. Eu estou olhando para os irmãos aqui, não estou vendo nenhuma fé, porque não fica escancarado na sua testa, não fica como uma redoma na sua cabeça e fé. Mas quando você faz uma obra, quando você faz algo que, nossa, rapaz, esse irmão tem fé, não é assim que a gente faz? Que fé, né? Porque ele fez algo que demonstrou a fé dele. Então, a fé é muito importante para o cristão. A fé mostra realmente quem nós somos, e se somos salvos ou não, se somos santos ou não, ou se temos fé realmente ou não. Vejamos então, irmãos, um exemplo claro de fé e obras. Um exemplo claro de fé e obras na Bíblia. Vamos lá para 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. E antes de nós lermos, eu quero trazer algo para os irmãos, talvez trazendo para os nossos dias. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Mas antes de ler, imagine um pastor batista. Sou batista, vou puxar para os batistas, né? Imagine um pastor batista servindo aí fielmente a igreja, servindo como um pastor talvez vários anos na igreja,
local, né? Não sei qual cidade, mas no Brasil principalmente. E ele serve aí, vamos supor, aí uns 30 anos como pastor. Infelizmente, ele falece. Aí fica a esposa dele. O salário que ele dependia para sustentar a família não tem mais. Porque agora a igreja, então, tem que escolher um novo pastor e tem que passar, no caso, a oferta pastoral para esse novo pastor. E essa mulher fica totalmente desamparada, porque essa mulher não estudou, ela não tinha profissão, ela não tinha como arrumar um emprego, e ficou totalmente desamparada. E sabe o que mais? O conselho tutelar fica sabendo da dificuldade dessa mulher, e ela fica sabendo que as crianças não estão sendo bem alimentadas, não estão sendo bem cuidadas, e eles vão atrás, e eles querem tomar as crianças dessa mulher. Situação difícil, não é verdade? Se fosse você, o que você faria? Ah, pastor, eu vou buscar a ajuda dos meus parentes. Ah, eu vou voltar para a casa da mamãe. Essa mulher não tinha nem mãe, nem pai, provavelmente, nem parente, ninguém para ajudá-la. Isso nos dias de hoje, mas naquela época era muito mais difícil do que hoje. Naquela época, uma mulher viúva era sinônimo de morte. Imagina a situação. Agora, vê se parece um pouquinho a história que eu inventei com a história verdadeira, verídica dessa mulher. 2 Reis 4, 1 ao 7. Só um momentinho que eu vou virar a página aqui. Ok. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Era uma mulher de um profeta. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez-o saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Irmãos, que história, né? Que situação, primeiramente, difícil. Uma mulher, uma serva de Deus. Aí já cai por terra aqueles que acham quem sofre é quem não é de Deus. Quem sofre é porque está pecando. Quem passa dificuldade é porque está pecando. Deus está, né? Não era o caso dessa mulher, porque ela era uma serva de Deus, e ela falou: olha, meu marido morreu. E ela falou na cara do profeta Eliseu: olha, o senhor sabe que ele era um homem que temia a Deus. O senhor sabe que a gente servia a Deus, em outras palavras, né? Mas agora está vindo os credores, né, das dívidas, e está querendo levar os meus filhos embora. Então, essa mulher, conforme diz no versículo 1 ao 4, ela se encontra numa situação difícil e ela procura a quem? O homem de Deus. Ninguém mais poderia resolver o problema dela.
E ela procura ajuda no lugar certo. Ela procura ajuda do profeta Eliseu. Eliseu, então, ele pergunta para ela, mas espera aí, vamos lá. Vou ver o que dá para fazer. Mas o que você tem em casa? A mulher não ajuda muito, né? Não tem nada. Só uma botija de azeite. Talvez até a gente perceba aí na hora, não, mas essa mulher não tinha fé. Não tem nada. Só uma botija de azeite. Mas aí o Eliseu, né, como os irmãos conhecem, né, a história, o poder, né, que Deus tinha derramado na vida de Eliseu e usava ele para grandes milagres, ele passa uma receita para ela. Olha só, se fosse no dia de hoje, pastor, eu não tenho nada em casa, só tem lá um vidrinho de óleo, né, vamos supor, naquela época o azeite valia muito, né? Eu sei que é diferente, mas vamos supor. Aí eu falo, vai lá, então pega esse azeite, né? Tem muitas vasilhas lá, não, então pega emprestado com quem você quiser, os vizinhos, pega em vasilhas e você pega, então, chega na sua casa, fecha as portas, vai lá, pega aquele vidrinho de óleo e começa a derramar nessas vasilhas. Tem alguma lógica nisso, irmãos? Humanamente falando? Nenhuma lógica. Talvez ela poderia ter falado para ele, olha, mas o senhor está brincando com a minha cara, né? Eu já estou numa situação difícil, ainda tem que ficar ouvindo piadinha, né? Pegar vasilhas, pegar o pouco azeite que eu tenho lá e derramar nessas vasilhas. Mas a gente sabe, irmãos, ela não falou nada, ela não reclamou, ela não foi incrédula, né? Ela não debateu com ele, mas simplesmente a Bíblia diz que ela foi para casa e fez o que o profeta mandou. E aí as crianças, né? Versículo 5, né? Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas, né? E elas enchiam. Imagina, os filhos foram os vizinhos, pegavam uma vasilha aqui, pegavam outra vasilha ali, e tal, e encheram de vasilhas, não dá para entender aqui, mas provavelmente eles pegaram as vasilhas e estavam ali na casa, né? E fecharam as portas e começaram, né? E aí pegou lá a botija e colocava num... Aí eu olhava, ainda tem azeite, e colocava no outro. Aí eu olhava, enchia, não encheu, traz outra, aí colocava outro. Aí encheu, não, mas traz outra, traz outra, traz outra. Né? Imagina o ano dessa mulher, vixe, vamos, traz, vai, mais. Mais uma, vai. Mãe, acabou a vasilha, mãe. Talvez ela ficou, mas acabou já. O que a Bíblia diz ali, irmãos? Versículo 7. Versículo 6, desculpa. Quando o menino disse, não há mais vasilha alguma, o azeite parou. Quer dizer, irmão, se tivesse mais vasilha, o azeite iria continuar. Ele só parou porque não tinha mais vasilha. Muitas vezes, eu sei que nós passamos por problemas, dificuldades, mas muitas vezes não recebemos mais de Deus porque não temos capacidade de receber. Em outras palavras, não temos fé mesmo. Então, Deus não faz. Ele só vai fazer de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa capacidade de receber. Essa mulher, mesmo não tendo nenhuma prova de que iria dar certo, ela foi e fez exatamente o que o profeta falou. Ela demonstrou, irmãos, a sua fé através de obras. Talvez ela poderia passar por ridículo, né? De repente, colocar... Aí, acabou. Imagina, poderia, né? Mas eu sei, era impossível isso acontecer porque era Deus que estava fazendo. Era o homem de Deus que havia falado, o grande profeta Eliseu. Por que eu faço essas comparações? Por que eu faço essas questões? Porque hoje nós somos dessa forma. Hoje nós cremos, hoje nós estamos cheios de fé, como diz um hino aí, né? Rompendo em fé.
e amanhã estamos acabados, estamos no chão. A fé já foi, já esvaziou, né? Estamos no lixo. Hoje estamos prontos para enfrentar o mundo, para enfrentar o diabo. Aí amanhã começam os problemas, começa a enfermidade, começa isso, aquilo, e a gente já não tem mais coragem de fazer mais nada. Nós somos assim. A nossa fé, infelizmente, ela é fraca. Mas Deus pode fazer muitas coisas, mesmo com uma fé fraca. Mesmo com uma fé que confia em Deus. Eu fico imaginando os discípulos, né? Eles andaram com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles dormiam ali juntamente com Jesus e viam os milagres de Jesus. E aí, de repente, um fala para Jesus: ó, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus fala para eles: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, a menor semente que existe no mundo, vocês iriam dizer para esse monte: olha, muda de lugar, vai para lá. E o monte iria para lá. Eu fico imaginando, o que será que eles sentiram? Espera, grão, um mostarda, uma fé. Quer dizer que a minha fé não é nem desse tamanhico? Nem desse tamanhozinho? Se Jesus mandasse, irmãos, se Jesus mandasse você dizer um monte, muda de lugar, você diria? Não é muito diferente dessa mulher, né? Vai lá, pega o azeite e coloca lá, pega as vasilhas dos vizinhos, vai lá e coloca. Não é muito diferente, não. É algo, humanamente falando, impossível. A gente diz, né? A fé move montanhas. E Jesus disse literalmente. A gente usa muito pelo outro lado, né? Montanhas com respeito a problemas, né? Dificuldades. Mas Jesus estava falando literalmente mesmo, né? Sabe o que mais aí do versículo 7? É uma coisa que a gente sempre diz. Quando ela viu o que Deus fez, quando ela viu o milagre, quando ela viu aquilo que era impossível acontecendo, ela foi até o profeta, foi até o profeta Eliseu. Versículo 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Olha, Eliseu, homem de Deus, aconteceu isso. O azeite não parou enquanto não encheu todas as botijas. Eu nunca vi algo parecido. Né, Eliseu? Eu já sabia. Né? Nem ficou abismado, assustado, porque eu já sabia. É interessante, né? Quando alguém está tão perto de Deus, um grande milagre é muito simples. E quando alguém não está tão perto de Deus, né, um grande milagre realmente, aos olhos dele é um grande milagre. Já parou para pensar nisso? E aí Eliseu apenas fala para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, né, acerta tudo, e agora vive do resto, né? Aproveita, vive do resto. Com certeza vai dar aí muitos e muitos anos você usando esse azeite, vendendo e cuidar dos seus filhos. Que exemplo de fé, irmãos. Uma mulher, ela foi e pagou as dívidas e conforme a Bíblia diz, ela viveu do resto, né? A Bíblia não diz isso, mas com certeza ela fez isso. Concluindo, as bênçãos vêm após um simples ato de fé. As bênçãos vêm após um simples ato de fé. Eu não sei se os irmãos lembram de uma mensagem que eu preguei, né? O milagre vem depois. Depois do quê, pastor? Depois de uma obra de fé. Depois de você demonstrar sua fé com alguma obra. Aí o milagre vem. Então as bênçãos vêm após um simples ato de fé, mesmo que seja aí uma simples obra, algo simples, mas algo de fé. Se for ver, o que essa mulher fez não foi nada difícil. Sim, tinha que ter fé, mas era simples, pegar vasilhas, levar até casa e enchê-las. Não era nada difícil. Era impossível aos olhos humanos, mas era fácil humanamente falando.
Mas olha o que aconteceu com essa simples obra. Ela pagou a dívida e viveu do resto, provavelmente o resto da sua vida. Ou seja, mesmo uma simples oração. Quantas vezes a gente ora e não confia, né? Pede para Deus curar, pede para Deus salvar, pede para Deus fazer isso, fazer aquilo, e lá no fundo você acho que Deus não vai fazer. O coração dessa pessoa é muito dura. Essa pessoa já ouviu tanto, já rejeitou tanto, não vai ser salva. Como aquele que saiu, né? Ou melhor, como aquele pastor que reuniu a igreja, não chovia já há um ano, já estava tendo problema, e ele reuniu então a igreja para orar. Irmãos, vamos reunir para orar por chuva. E aí, de repente, chegaram os irmãos tal, e chegou uma irmãzinha, né, humilde, com uma sombrinha, né? E aí os irmãos começaram, né, a caçoada, mas que sombrinha? Né, não está chovendo, não trouxe sombrinha. Aí ela falou para ela, nós não vamos orar por chuva? Não, eu estou crendo que vai chover. Eu trouxe a sombrinha. E nós muitas vezes somos assim, né? Vem orar por chuva, vamos orar por isso, por aquilo, mas não vai acontecer, não. Se acontecer, vai ser um milagre. Não é assim? Se acontecer, vai ser um milagre. Tipo assim, né? Só um milagre. Mas você não está confiando que vai acontecer, você não está confiando em Deus. Quais obras estão vendo em nossas vidas? Quais obras o mundo, eles estão vendo, as pessoas do mundo estão vendo em nossas vidas? O que as pessoas dizem sobre nós? Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai alguém que tem fé. Ali vai alguém que vive pela fé. Ali vai alguém que ama como Jesus. O que as pessoas têm visto em nossas vidas, irmãos? O que eles estão dizendo sobre nós? Nós estamos vivendo em dias que a nossa fé tem sido testada. A nossa fé tem sido testada nesses últimos dias. Uma pandemia, problemas financeiros, problemas econômicos, perca de parentes, muitas pessoas perderam parentes. A fé tem sido testada e o mundo precisa ver as nossas obras nossas obras de fé. Eles precisam ver a nossa fé através das nossas obras. Eles precisam saber que tem um outro caminho, um caminho sobrenatural, um caminho onde nós confiamos em Deus e não no que as pessoas dizem, não no que o mundo diz, e não no que as autoridades dizem. Alguns cristãos pegaram o Covid e quase perderam a fé. Não é verdade? Quase perderam a fé. E alguns, depois do Covid, nunca mais voltaram para a igreja, né? A nossa fé está sendo testada. E eu termino dizendo, irmãos, que possamos mostrar ao mundo obras dignas de fé. Obras de verdadeiros salvos em Cristo. Obras de pessoas realmente que andam com Deus. Que são exemplos como o nosso pai da fé, Abraão, exemplos de fé. Que possamos ser chamados pessoas de fé, homens de fé, mulheres de fé. Vamos colocar de pé e vamos orar.